Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma live com tema bem propício para o momento. Falar um pouco de ginástica laboral para a galera que está aí de home office. Boa noite, Danilo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Adriano. Nanda entrando. Boa noite. Chama o pessoal, gente. Clica na setinha aí para compartilhar com o pessoal, tá? Manda coraçãozinho, chama todo mundo para assistir essa live que vai ser massa hoje, com o professor André Luiz Souza, da Proativa. Já já ele deve entrar por aqui. Já entrou, né, professor André? Posso lhe convidar, né? Olha ele aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Que legal, gente. Vamos entrando. Deixa eu ver se o professor André conseguiu entrar. Agora. Oi, Nil, boa noite. Chegou, boa noite. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou sim. O pessoal tá me ouvindo bem também. Deu uma conseguindo me ouvir travadinha, porque eu direitinho? não sei se foi o meu, se foi o teu. Tô te ouvindo. Tá minha conexão. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá me vendo? Imagem? Áudio bom? Pessoal, comenta aí se todo mundo tá ouvindo direitinho. Dá um direitinho. legalzinho aí, se vocês estão ouvindo direitinho a gente. Acho que tá, né? Ninguém reclamou ainda. O teu eu tô ouvindo um pouquinho cortando, mas não sei se o pessoal tá conseguindo ouvir. Tô vendo a velocidade. Dá um legal aí, pessoal. Tá ouvindo direitinho? O Everton disse que tá ok, deu um legal. Robson vamos aí, enche a linha de legal. Robson também legal. Barros também. Opa, vamos embora. Coisa boa, coisa Acho boa. Que quando eu entrei na live eu já vi você falando, mas não custa nada relembrar. Vai no aviãozinho aí, convida mais gente para ouvir essa live e enche o dedinho no coração aí para o Instagram mostrar que a gente tá online. Tu tá me ouvindo bem, André? Vamos embora? Tá cortando um pouco a tua imagem aqui para mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Eu tô te ouvindo, tá? Falha um pouco assim, mas dá para entender, né? Eu acho que essa noite de hoje meio chuvosa, né? Acho que a internet tá um pouquinho complicada. O dia inteiro, né? Foi a noite e o dia de chuva, vontade só de ficar na cama, mas aí a gente tá aqui para falar com esse povo todo, né? Vamos embora. Então vamos embora. Gente, a nossa live de hoje vai ser com o nosso professor André Luiz Souza, conselheiro do CREF também, e aí da Proativa Eventos, Proativa Ginástica Laboral. E aí a gente vai estar falando de um tema massa que muitas pessoas não se atentaram, muitos profissionais de educação física não se atentaram para o assunto, que assim, vai super bombar esse período, né? Que é ginástica laboral em tempos de home office. Que a gente tem muita gente trabalhando em casa, na cadeira desconfortável, às vezes na cadeira da sala, às vezes no sofá, muitas vezes até na cama. A gente nem recomenda, né? Mas aí vem as dores as dorsalgias que a gente chama, né? Que são as dores da coluna cervical, da lombada torácica, aí dói aqui, dói ali, a minha perna, e ninguém sabe por quê, né? Então a gente hoje vai estar batendo um papo com o professor André Luiz exatamente sobre isso. E aí, André, primeiro, eu acho que muita gente aqui te conhece, mas aí eu vou pedir para você se apresentar. Algumas pessoas. Dizer como foi que André chegou na educação física, qual a tua área de intervenção hoje, especialista em ginástica laboral, mas qual a tua área de intervenção? Fala aí um pouquinho pra gente, André. Vamos embora. Boa noite novamente a todos e a todas aí. Lembrando para compartilhar, para curtir. Eu me formei em Educação Física em 2005, né? Acho que, na verdade, como muitos, eu entrei na Educação Física pela questão do desporto, né? Por ter sido atleta de futebol, futsal, e aí eu tinha uma paixão já pela parte esportiva. E quando a gente entra na Educação Física, a gente vê outra realidade totalmente diferente, né? Daquilo que a gente imaginava antes de entrar na universidade, né? Todos aqueles conteúdos, todas aquelas novidades. Então, desde quando eu entrei, né, eu sempre me interessei em atualização, né, de fazer cursos, participar de eventos, de palestras, e eu tive a oportunidade de conhecer a ginástica laboral no ano de 2002. Foi no CONAF,
né? O CONAF, que muitos de nós aqui já participou, né? É um evento que acontece em Fortaleza. E, na verdade, foi uma escolha que eu sempre quis, assim, as pessoas sempre procuravam fazer ginástica, fazer musculação nos cursos, né? Ginástica, musculação, ou aquela, era body pump, body combat, body tanto coisa que existia naquela época. Verdade. E eu não. É só a minha internet que tá ruim. Voltei. Tu tá me ouvindo agora? Melhorou? Eu tava fazendo o carregamento aqui da tua imagem, por isso que eu parei de falar. Pra mim tu conseguiu me ouvir? também. Eu não te ouvi. A tua ficou em carregamento também. A gente parou lá no CONAF. Eu parei de te ouvir no CONAF lá. Isso, então. Aí foi lá que eu aprendi um pouquinho sobre ginástica laboral, né? Tive a oportunidade de fazer o curso. Como muita gente hoje não conhece, né? Devido a uma questão de defasagem mesmo de grade curricular. As universidades mais novas, por exemplo, na minha graduação, acredito que na sua também, não tinha ginástica laboral. Não. Como não tive musculação, né? Eu não tive musculação, eu tive treinamento, mas não tive musculação. Eu tive que fazer, para aprender, eu tive que fazer fora da faculdade, né? E aí eu fiz vários cursos, fiz minha especialização e tudo mais. Então eu aprendi sobre ginástica laboral ali. E foi naquele momento também que eu tive uma oportunidade, né, quando eu cheguei do curso, numa outra semana, na semana posterior ao curso, teve uma seleção de estágio. E aí dentro dos estagiários, né, aí eu comecei a trabalhar para uma empresa que hoje nem existe mais. Eu era um dos únicos que tinha um curso voltado especificamente para ginástica laboral. Naquela época era muito SESI, né? Todo mundo falava do SESI, ginástica laboral era o SESI, todo mundo... Verdade. Poucas empresas existiam, na verdade, naquela época. Só eram 2 ou 3. E então, aí eu fiz a oportunidade de participar como estagiário de ginástica laboral desde 2002. Então, se for contar os anos aí, não quero dizer minha idade não, mas faz uns 18 anos aí que eu tô com ginástica laboral. Então, aí quando eu me formei, também tive a oportunidade de abrir uma turma aqui em Recife de ginástica laboral. Aquelas mensagens que chegam assim do nada no seu celular, né? Como diz, do acaso. Chegou aquela mensagem, na época era Orkut. Aí chegou aquela mensagem. Chegou aquela mensagem celular da especialização. Eu acho que era Orkut. Acho que era Orkut. Aí poxa, achei legal, entrei em contato com o pessoal, procurei saber um pouquinho sobre como ia ser essa especialização de ginástica laboral. Só que em Recife, infelizmente, não fechou turma. Aí eu tive que fazer a minha especialização em João Pessoa e finalizei no Rio de Janeiro. Então, aqui em Pernambuco até, acho que o ano passado, ano retrasado, existiam apenas 5 profissionais que eram especialistas em ginástica laboral e qualidade de vida. Eu era um deles, né? Tem outros colegas também, mas não estão atuando mais na área. E a partir dali, quando eu voltei, comecei a fazer curso, ministrar curso, e trabalhei sempre assim, sempre estava trabalhando com ginástica laboral. Saía de uma empresa, já era contratado por outra, teve uma seleção aqui da empresa de São Paulo que me contratou, fiz a coordenação, a gente fez um trabalho bem legal também, e aí eu fui trocando. Quando foi mais ou menos em 2010, na prática mesmo assim, eu fiquei mais voltado para cursos. Né? Em 2012 e 2013 ainda voltei a ministrar aula de ginástica laboral, mas direcionado mais à formação, à capacitação, porque eu percebi essa necessidade dos estudantes e profissionais da educação física de ter uma outra possibilidade de intervenção profissional. Nosso campo de atuação é tão vasto, e aí eu estava vendo muito a ginástica laboral sendo, vamos dizer assim, saqueada, né, por outros profissionais. E isso me deixou muito preocupado. Lógico que a gente tem que trabalhar com outras profissões. Existe a questão da multidisciplinaridade, né? Mas a gente via que as publicações de artigos eram mais de outras profissões. Enfim, aí foi dessa forma que eu estou hoje na ginástica laboral. Minha atuação é ginástica laboral, mas hoje... Desculpa, fala. Isso. Só para finalizar essa parte, Nil, sou professor de escola também, né, concursado no governo do estado. Eu tenho minha atuação na educação física escolar. Trabalho com futsal também, treinamento escolar, né? E até o ano passado eu estava em ensino superior com uma disciplina de ginástica laboral.
Que massa, André. Então, assim, a gente vê como você falou, né? Talvez pela falta de profissionais qualificados aqui no estado, a gente esteja perdendo espaço, na verdade, para outras profissões. Na verdade, é uma intervenção específica da educação física. Porque quando a gente fala de ginástica, não tem para onde correr, não tem nem o que justificar, né, a possibilidade de outra pessoa estar fazendo a intervenção. Mas aí, talvez pela falta de interesse ou por ser uma área de intervenção pouco explorada, inclusive nas grades curriculares das universidades, a gente perde um pouco sobre isso, né? Eu, na verdade, tive o conhecimento da ginástica laboral a partir de uma empresa que eu trabalhei, e aí os profissionais aplicando em mim, e quando eu entrei na educação física, eu já entrei com a visão das possibilidades, né, e do benefício que a ginástica laboral podia trazer para a vida de quem estava trabalhando. Então, assim, infelizmente, nem todos têm essa visão, né? Então... É verdade. E aí, quando a gente fala agora, trazendo para a realidade de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, eu acho que 100%, se não 100%, 89%, 90% das empresas começaram a trabalhar em home office. Os seus funcionários estão em home office, né? E aí, assim, com certeza, né, as dores, as queixas por questões posturais, pelo tempo que está sentado, pela forma de estar sentado, vão aumentar, né? E de que forma nós, profissionais de educação física, podemos contribuir para a sociedade nesse contexto? É muito importante a nossa participação. Eu estava vendo essa semana até uma reportagem que passou, né, das empresas, né, que aderiram ao home office, né, 70%, 65% a 70% não vão continuar com esse trabalho home office, né, e muitas delas vão ficar apenas com home office. Eu teve até um exemplo de um escritório de advocacia, onde a maioria dos funcionários trabalhavam, né, no computador dentro da empresa, e ali o trabalho não parou por causa da pandemia, continuou, e eles hoje estão trabalhando home office. E aí vem a nossa intervenção, a nossa preocupação de como profissional da educação física, até por uma questão mesmo, se eu era professor da ginástica laboral numa empresa, por exemplo, né, e essa empresa se tornou toda home office, o que é que eu vou fazer para continuar com o meu trabalho? Se eu sou empresário, se eu sou professor, e aí vem as possibilidades de atuação do profissional da educação física, né? Então a gente tem que, aquele que é empresário tem que começar a pensar, que é empresário de ginástica laboral, tem que começar a pensar em estratégias, né, de inserir programas também presenciais, a empresa que tiver presencial continuar, mas aquele grupo que for trabalhar home office, ele tem que ter um horário para aplicabilidade da ginástica laboral via celular, né? Quem era um pouquinho da antiga tinha até um pouco de preconceito, ou seja, você por não entender, né, como funcionava esse sistema aqui online, às vezes tinha um pouquinho de preconceito, mas a gente vê que é possível, né? É possível dar continuidade ao trabalho. Lógico que o contato, corpo a corpo, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas, né? Mas esse é um outro momento. Será que esse é o momento de trabalhar com dinâmicas onde as pessoas estão voltando por uma questão de, às vezes, perder um parente, um amigo, né? Então, tem que começar a bolar estratégias de como é que eu vou fazer minha intervenção. E aí eu vejo na questão, como você falou, Nil, bem falou, a relação da questão de trabalhar em casa. Quando você está no escritório, querendo ou não, os móveis, né, mesmo que não sejam ergonomicamente adequados para o trabalho, mas eles são feitos para o trabalho. E quando você está em casa, você tem uma mesa que não é adequada, você tem uma cadeira que não é adequada, você esquece das pausas, né? Aí vem o papel do profissional da educação física, quando trabalhar com ginástica laboral, né? Bolar estratégias para que por exemplo, uma estratégia, a cada 35, 40 minutos que ele trabalha digitando, ele para 10 a 15 minutos e vai fazer algum movimento. Aí o movimento pode ser, principalmente trabalhar a região superior, né, trapézio, pescoço, cervical, punhos, braços, e aí eu vou bolar os exercícios para ele, né, e aí eu posso na videoconferência com várias pessoas, hoje tem plataforma com até 200 pessoas, e aí eu vou nessa plataforma, eu posso observar se ele está realizando o movimento de forma adequada. E aí eu vou dar continuidade ao meu trabalho, né, e a questão da pausa,
coloca lá. A cada 45 minutos eu não vou me lembrar. Coloca no celular para lembrar de beber água. Deixa a água na geladeira. Quando tocar, você levanta, vai pegar água, já se movimentou. E esse é o grande problema, né? As pessoas vão perdendo aos poucos movimentos, né? Devido à sua falta de uso mesmo. Pois é, atividades simples, né, André, do dia a dia que fazem com que a gente saia daquela situação de estático, né, para poder desenvolver alguma atividade em outro plano, que é esse caso que você deu exemplo de ter que ir buscar água ao invés de deixar a água do lado. É interessante, André, que eu não sei como se comportou, né, como foi o comportamento dos profissionais que atuam com a ginástica laboral aqui no estado ou no Brasil. Eu conheço poucos que atuam e os poucos meio que se desesperaram, né? De agora. E quando é que vai voltar? E talvez muitos não pensaram nesse contexto, né? Porque, assim, é um produto que você vai criar e apresentar à empresa, por exemplo, se você já trabalha naquela empresa com a ginástica laboral, é um produto que o profissional de educação física tem a oportunidade de criar e apresentar para a empresa, dizendo, os teus funcionários estão em casa, mas eles precisam, né, da minha intervenção pela questão da saúde do trabalhador. Olha aí, o profissional da educação física, o profissional da saúde e a sua essencialidade de intervenção com a atividade física, né? Então, assim, talvez não se tenha tido esse olhar mais abrangente, né? A gente, como você disse, né, nós não estávamos acostumados com a questão da tecnologia. Houve uma necessidade de antecipação de talvez que daqui a 10 anos isso fosse uma coisa mais efetiva, né? Isso fosse uma coisa mais relacionada à nossa realidade. Como veio numa forma assim, ou vai ou fica, ou quem não for fica, né? A gente teve que se adaptar, se preparar para o processo. E assim, quais as sugestões que tu darias para esses profissionais que ainda estão parados e que gostariam de continuar ou de voltar nesse processo de intervenção com a ginástica laboral? Primeiramente, se qualificar. Eu acho que a qualificação ela ajuda bastante no seu crescimento, tanto profissional como pessoal, né? Eu falo sempre também, assim, quando eu estou conversando com colegas profissionais, em curso, em palestra, que o profissional da educação física parece que se para no tempo, né? Eu me formei, eu não preciso mais estar me qualificando. Eu acho que nesse momento é um momento primordial de a gente aproveitar a tecnologia, né? Se a gente quer ser, como isso em 2005, mais ou menos, a gente já estava dizendo que a educação física ia ser a profissão do futuro. E que futuro é esse que não chega? Não chega muitas vezes pela falta mesmo de profissionalismo do profissional, né, de educação física. Então, é qualificação. Primeiro de tudo é qualificação. Depois por exemplo, quem for empresário, que você para ser professor de ginástica laboral, não necessariamente você tem que ser contratado por uma empresa, você pode ser autônomo, né, desde que aí você passe pelos processos de tomada de preço, de divulgar seu produto na empresa para ela contratar seu serviço. Então, você tem que ter no seu planejamento do programa de ginástica laboral as estratégias, né, de implantação. A gente sempre conversava, quando eu trabalhava em empresa, de criar, fazer as novidades, né? E esse era uma brecha que era colocada nos projetos. E aí era ginástica nas empresas, recreação, momento de lazer na empresa, dica de postura na empresa. E nesse momento, a gente aproveita esse espaço para usar o que a gente tem em mãos. O que é? O celular, o computador, os aplicativos, para que o profissional... muitas empresas pararam, né, mas a maioria das indústrias, né, continuaram com as atividades. E o profissional da educação física, continuou, teve conhecimento. Eu faço parte da Associação Brasileira de Ginástica Laboral, né, e aí qualquer profissional que trabalha com ginástica laboral pode fazer parte. Eles estão sempre disponibilizando artigos. E aí a gente tinha... eu pago um valor que é um valor irrisório, R$7 profissional de educação física, você paga por acesso de 1 ano. E aí, nos artigos, a gente vai vendo, e vai vendo também o relato de algumas lives, algumas coisas que eles vão passando, que muitos não pararam, né? E aqueles que pararam, realmente, é porque não buscaram estratégias inovadoras. E aí a gente tem que usar dessas estratégias
para que o programa continue, né, na sua execução. Então é isso, é fazer trabalho de videoconferência, está trabalhando home office na empresa. Vai ser, tudo, acredita que vai ser assim agora, vai ter o trabalho, não trabalho como escola, vai ter aquele momento presencial e vai ter o momento online. E vai ter os dois ao mesmo tempo. Então, nesse passo, a gente tem que pensar em estratégia para que aquele trabalhador que está lá, numa postura inadequada, que muitas vezes já é sedentário, né, que tem problemas já acometidos, que tem aparecimento das doenças ocupacionais. E aí, nas estratégias, na classificação da ginástica laboral, tem vários momentos de possibilidade de intervenção. Então, tem aquele profissional que já está doente. O profissional de educação física vai trabalhar com ele? Inicialmente, não. Aí vem a questão, quando eu falei antes, da questão multidisciplinar. E aí eu vou ter dentro do meu planejamento, se eu for autônomo, por exemplo, um colega fisioterapeuta que possa intervir naquele momento. E aí, lógico, né, questão financeira a gente vai acertando, tá? E aí a gente vai fazendo essa questão estratégica para poder dar continuidade ao trabalho. Perfeito, André. Aí só falar um pouquinho dos tipos de ginástica. Eu fiz uma enquete esses dias, né, lá no Instagram da Proativa, a respeito dos tipos de ginástica. A literatura, por muitas vezes, falava apenas em 3 tipos, que eram mais comuns, que era preparatória, compensatória, de relaxamento. Uhum. E hoje as literaturas mais atuais, elas trazem mais 3 classificações, fora outras que possam ter ainda que eu ainda não sei. Né? Mas aí tem a ginástica laboral corretiva, a ginástica laboral de manutenção e a ginástica laboral de descontração, que seria atividades recreativas. Então, cada tipo de ginástica vai ser inserido de acordo com o objetivo que eu quero, minha intervenção naquele trabalhador. Perfeito, perfeito. Ampliou, né, as possibilidades, porque assim, antes era muito limitado e muita gente só andava naquela reta e qualquer coisa diferente daquilo, e de certa forma existe a possibilidade de inovação diante dessas possibilidades. Tem uma pergunta aqui do Lio Rabelo, ele diz assim: André, as empresas que você atende já estão sinalizando o interesse de retomar presencialmente, principalmente as que possuem setor de produção. Existe essa preocupação de retorno das atividades? Lio, o que eu tenho de conhecimento é que as indústrias, né, as principais empresas não pararam. Assim, o que foi parado foi o comércio. Uhum. Né? A questão industrial não parou. O que houve foi rodízio de dias, por exemplo. Ou aquele funcionário que era grupo de risco, ele ficou trabalhando home office. Então, assim, as atividades das grandes indústrias, das grandes empresas de conhecimento, eles não pararam, tá? Então, não tem como retornar se eles não pararam. Mas o que eu tenho conhecimento dos colegas profissionais que continuaram dando suas atividades, muitos online, por também não ser permitido, muitas vezes, o deslocamento, né? Então, fizeram videoconferência, fizeram aula online. Tá? Em relação à questão da ginástica laboral. Massa, André. Ele coloca aqui, deixa eu só complementar, que ele colocou como modelo misto é uma tendência. Eu acho que ele fala em relação ao trabalho tanto em casa quanto no local mesmo. Né? Isso vai ser tendência em tudo, sabe? Eu vejo assim, porque a questão mesmo de segurança, né? Eu acho que todo o ambiente laboral, né, laborativo, vai ter esse momento de ser trabalho misto. A possibilidade de você... Já imaginou a gente trabalhando lá, vamos dar exemplo, numa empresa e eu estou com sintoma de gripe. Eu não vou poder ir, né? Verdade. Porque já é o primeiro sintoma. Então, eu vou deixar de trabalhar, enquanto o sintoma for leve, eu vou trabalhar... Lívia! Desculpa, Lívia. Eu vou estar trabalhando em casa. Lívia. Lívia Rabelo. Sim, isso. Muitas empresas, sim. Mas principalmente as empresas comerciais. As empresas de produção mesmo, né? Então, as grandes empresas, as grandes indústrias que possuem ginástica laboral, por exemplo, não pararam. E muitas delas fizeram atividade online. O grande problema que a gente percebe também é essa questão do exercício legal da produção, sabe? A questão dos colaboradores, vamos dizer assim.
né, de treinamento. Algumas vezes já perguntaram, você dá treinamento para vir na minha empresa para o colaborador? Lógico que eu não vou dizer não, né? Porque não pode, legalmente não pode também. E aí a gente vê as outras profissões que, na sua termologia, pode alterar o nome. Ao invés de ser ginástica laboral, ser cinesioterapia laboral, por exemplo. E aí ele pode também fazer esse tipo algum tipo de intervenção. Não específico, como você falou, Niluz, é a questão da ginástica. Quando a gente utiliza o termo ginástica, ele está direcionado à nossa regulamentação da profissão da educação física. Pois é. Enquanto conselho, inclusive, a gente tem algumas denúncias, né? Do que a empresa pega, tipo assim, coloca o profissional para dar ginástica laboral de manhã, aí pega o encarregado que faz a aula da tarde para poder dar a aula da turma da noite. E, na verdade, a gente tem que entender que esse processo, ele não ali eu coloco aqui, facilitadores, exatamente, Lil. E, infelizmente, isso acontece muito. E as empresas, os proprietários, os empresários, eles têm que ter noção de que essa ginástica, ela não é uma simples repetição. Não é executar por executar. Cada exercício tem um objetivo, né? Que existem ali pessoas que já é cometido de alguma DORT, né, André? De alguma questão nesse contexto de uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, e que ali tem uma limitação, ali tem uma individualidade que precisa ser respeitada, e que muitas vezes esses facilitadores, eles não têm esse feeling, não conseguem identificar isso. Então existe, tudo tem um objetivo, nada é por acaso, né? Então, quando a gente fala da ginástica laboral, quando a gente fala da necessidade da intervenção do profissional da educação física, é exatamente por isso. E aí onde a gente ganha nosso espaço, né, André? Porque aí a gente sabe que, quando a gente fala de ginástica laboral, a gente sabe que a gente está fazendo uma promoção de saúde, né? E a gente está fazendo com que aquelas pessoas atinjam um nível de saúde no trabalho. E quando vem as outras profissões que eu vou citar, no caso do fisioterapeuta, ele vem para tratar uma coisa que já existe. Aí existe aquela diferença de intervenção e a necessidade de identificar cada um seu quadrado, né? A gente sabe até onde vai e sabe até onde a gente tem que parar. Então, eu acho que, assim, essa questão da multiprofissionalização, de ter esses acompanhamentos, né, na empresa, é realmente, como você falou, é muito importante. E não só estando o trabalhador trabalhando de forma presencial, mas também estando em casa, a empresa também tem que se preocupar, porque, pelo contrário, a demanda é dobrada, né, André? O trabalhador que está em casa, eu estou aqui na minha mesa, na minha cadeira ergonômica já programada para os estudos da madrugada, mas eu passei a manhã na cozinha, e varrendo, e lavando, e passando, e olho o telefone, e tem reunião, para tudo, senta na frente. Então, assim, a demanda, ela aumentou. Ao invés de ser só o trabalho de casa, ainda tem a associação do trabalho, que é o trabalho que gera a nossa renda, e que a gente tem essa responsabilidade para. Então, assim, existe cada vez mais, ainda mais a necessidade, porque o nível de estresse agora só aumenta, né? E essa intervenção, ela é muito importante. Então, era bom que os donos de empresa pudessem ouvir essa live e saber da essencialidade dessa intervenção nesse momento também, né? Inclusive, é interessante, você falou a questão da diminuição do estresse, né? Aí você vem as síndromes que hoje mais afastam, a síndrome de burnout, por exemplo, que é ocasionada diretamente a questão emocional. E o profissional da educação física, que justamente quando eu faço o curso, a capacitação de ginástica laboral, né, que eu ministro justamente com a professora Dani, a gente trabalha em relação à questão de trabalhar atividades que sejam motivacionais para que aquele trabalhador que às vezes está sofrendo uma pressão, está sofrendo uma carga, ele esqueça daquele momento, né, que ele está sofrendo, tanto em casa, porque muito acidente de trabalho, por exemplo, acontece com problemas que ele traz de casa, né? E potencializa, às vezes, quando você não tem um patrão, quando você não tem um chefe que compreende aquele momento. E aquilo ali potencializa, ele começa a viajar um pouquinho na maionese e pode acarretar de um acidente de trabalho, por exemplo. Então, o profissional de educação física, ao perceber isso, vai bolar no seu planejamento, no seu plano de aula, estratégias que possam diminuir, né, o surgimento ou aparecimento desse tipo de doença. E nesse fator é importante ressaltar, quando fala da importância, né,
das empresas, né, isso já é um estudo já antigo, mas que ainda é real, né, a cada dólar investido em programas de qualidade de vida dentro da empresa, seja ele ginástica laboral, ergonomia, momentos de atividades recreacionais, enfim, cada dólar que ele investe, ele tem de retorno para a empresa, se eu for pensar em apenas a questão de lucratividade, de $2, né, que eu não vou estar gastando com... O Toninho tá voltando aqui. O Tá nível me ouvindo? voltou. Chuva, eu acho que deve ser aqui por cima nas antenas, alguma coisa que tá fora do eixo. Mas vamos lá. Eu estava esperando tu voltar e eu li a pergunta aqui de Lívia. Lívia Então, como perguntou, quais os indicadores você consegue apresentar nas empresas para apresentar os resultados da ginástica laboral? Bem interessante. Boa. Vou te responder. E aí a gente pensa apenas nessa questão, né, da preocupação das empresas que deveriam ter, e principalmente nesse momento que trabalho home office, como você falou, é dobrado. Né? Até na própria entrevista que eu vi, o funcionário estava falando que ele não perde mais tempo de deslocamento, ele não perde mais tempo com a questão de atraso, né, de almoço, enfim. Então, ele está trabalhando mais, né? Então está mais sobrecarregado porque as cobranças não param. Né? Se ele é um setor que ele precisa mostrar resultado, ele tem que trabalhar dobrado. E ele aí trabalha em casa, tem criança, a preocupação com a criança que está em casa, muitas vezes, serviços que ele tem que fazer, enfim. Então, as empresas devem, né? Não deveriam, mas devem se atentar a isso, se quer que aquele profissional gere resultado. Né? Se ele tem a perspectiva daquele profissional gerar resultado, tem que. Eu até fiz uma postagem também falando justamente sobre isso. As empresas que não se preocupam com a qualidade de vida do seu funcionário, provavelmente ela vai vir, tem a tendência ao fracasso. Então, as empresas têm que começar a pensar isso, porque o funcionário é a mola propulsora de toda a empresa. Né? E os indicadores que a gente apresenta, né, consegue apresentar para a empresa o resultado da ginástica laboral. Aí a gente faz algumas avaliações, né, na etapa de planejamento, isso eu explico no meu curso, tá, Nil? A gente explica as etapas de planejamento de implantação do programa de ginástica laboral. E aí, no curso, a gente explica justamente sobre isso. Em uma das fases, a gente faz uma fase de pré-avaliação e avaliação, onde a gente vai se utilizar de mecanismos, onde vai avaliar o índice de atividade física, o nível de estresse, a questão ergonômica, enfim. São algumas ferramentas onde a gente vai poder demonstrar depois de uma duração, aí o tempo perfeito, vamos dizer assim, não existe a perfeição, né? Mas o tempo médio para demonstrar os primeiros resultados desses índices que eu falei aqui, apenas esses 3, fora que tem outros, né? 6 meses. E aí, geralmente, o programa de ginástica laboral que a gente implanta na empresa é de 1 ano. Então, com 6 meses, eu já faço um novo levantamento para mostrar, o índice de absenteísmo diminuiu tantos %, o índice de acidentes no trabalho, tantos %, o nível de estresse de funcionário diminuiu tantos %. A gente consegue demonstrar com a prática, né? E aí eu tenho que, lógico, no meu programa de ginástica laboral, no meu planejamento de ginástica laboral, eu tenho que fazer a coisa como manda o figurino. Eu tenho que planejar, eu tenho que ter os objetivos, eu tenho que ter o objetivo, eu tenho que ter a forma que eu vou avaliar, como é que eu vou, por exemplo, na mesma empresa, eu vou ter momentos diferentes de ginástica laboral, eu vou iniciar com a ginástica laboral preparatória, no outro setor, dependendo do horário, já vai ser relaxamento que eu percebo que eles estão mais tensos. Exato. É até engraçado. Tinha uma empresa que eu chegava, geralmente, final do mês, né, que era fechamento, e passava aquele momento todo para poder fechar, e aí a gente chegava com a técnica apenas de relaxamento. Chegava com um sonzinho, botava lá, mandava ele pegar os papelão lá, forrava no chão, porque ele já estava tão estressado, imagina se ele ia fazer ginástica laboral. Então, nessa perspectiva, a gente tinha que também estar no nosso planejamento. Tá? Então, são esses dados, basicamente. E outra coisa, uma coisa que não é demonstrada assim, em estudos, pelo menos que eu não vejo, é a questão do motivação para a prática da atividade física. Eu consegui alguns personagens, conheço vários professores que conseguiram vários personagens também, dentro das empresas,
porque quando ele via o seu trabalho, ele sentia que podia levar aquele teu conhecimento para um campo de fora, uma academia, um personal de corrida, enfim. Perfeito, André, essa colocação que você fez, assim, principalmente quando a gente vê aí onde a gente tem que mostrar o diferencial, né, que a gente vai avaliar os funcionários da empresa para essa questão da aplicabilidade. Aí a gente, quando você falou, a gente tinha antes a preparatória, a compensatória e a de recuperação. E aí a gente tem mais essas 3 possibilidades novas de intervenção. Eu não anotei, mas depois você relembra. E aí, assim, a gente vê que essas possibilidades fazem com que a gente possa adaptar. Um exemplo básico, quando a gente vai para uma produção, por exemplo, na produção a gente pode ter pessoas que utilizam as mãos, a gente pode ter pessoas que utilizam as pernas, tem pessoas que trabalham sentadas, tem um grupo que trabalha em pé. Então, talvez as pessoas não se atentem à repetição e, assim, se apeguem à questão da repetição e não se atentem a esses diferenciais. O que um profissional de educação física, de imediato, quando ele entra na produção, ele identifica que a ginástica que eu vou fazer para o grupo A não é a mesma ginástica que eu vou fazer para o grupo B, que não é para o grupo C. E aí você vem nessa questão, como eu fui usuária e também apliquei, né? Quando eu fui fazer aplicação numa indústria, eu pude observar. Eu tinha um grupo de escritório, eu tinha um grupo de motoristas, tinha um grupo que era o pessoal do almoxarifado, que era quem pegava o peso, e tinha um grupo de produção. Então, cada grupo era um tipo de ginástica laboral diferente. E quando a gente fala de escritório, vem essa questão psicológica que é muito interferente, tem uma interferência muito grande, né? Que é a questão da pressão psicológica, pressão por resultados, que todo fechamento de mês vem aquela carga de estresse, aí vem aquele peso da carga nas costas, aí vem as dores, né? Principalmente na parte da torácica, do pescoço, as lesões, principalmente nos membros inferiores. Então, assim, existe essa diferença que muitas vezes não é observada, e é aí que entra o diferencial do profissional de educação física. E aí, só para concluir o raciocínio na sequência que você fala, na questão, quando a gente fala de saúde pública, inclui a saúde do trabalhador. É você ter o feeling de identificar a importância de você recomendar a atividade física para aquelas pessoas, tanto no tempo de lazer, né? Utilizar o tempo de lazer não com ócio, mas com atividade física, como pegar essas pessoas, no lazer ativo, como pegar essas pessoas e indicar algum tipo de treinamento que venha a contribuir para o seu desempenho no trabalho. Isso. E outra coisa que a gente não se atenta é que dentro das empresas a questão da socialização, né? Eu tive uma experiência uma vez de chegar numa empresa e era professor, né, de ginástica laboral, cheguei na empresa e fui abrir a porta e sempre como a gente chega, né, convidando o pessoal, bom dia pessoal, vamos lá para a ginástica laboral, e ficou aquele silêncio, cri, 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 não teve uma resposta de bom dia, aí eu parei, olhei assim para todo mundo e fechei. E geralmente você fala e entra para começar a chamar o pessoal para sair. Aí eu olhei assim, ninguém me respondeu, fechei a porta e fiquei lá fora esperando. Aí fiquei assim na janelinha, né? Tem a janelinha, fiquei assim esperando, olhando para um lado e para o outro, para ver se alguém tinha me percebido. Aí uma funcionária percebeu e falou, professor, você vai entrar? Não. Eu pensei que você estava muito ocupado, que eu dei bom dia, ninguém deu bom dia, não sei o quê. Aí, mas vou tentar de novo. Aí ela fechou, aí sentou, né? Aí quando ela saiu, aí eu abri a porta, bom dia, pessoal. Ela deve ter falado alguma coisa. Pessoal, a pessoa, bom dia, aí eu fui lá, chamei o pessoal. Então, você veja, você passa o tempo, 8 horas do seu dia com aquelas pessoas, pouco conversa, não sabe muitas vezes os detalhes da vida dela, e no momento da ginástica laboral, quando a gente trabalha com a questão da integração, né, é uma oportunidade do funcionário esquecer um pouquinho aquela tensão do trabalho, né? E socializar mais com as pessoas, né? Essa questão de cumprimentar, de dar um bom dia, né, de perguntar se você quer uma água, por exemplo, né, você se levanta do seu local de trabalho, vai beber água, mas não pergunta se seu colega está com sede. Porque muitas vezes, como você está focado, você perde, e essa questão da hidratação é muito importante, né? Teve até uma pergunta de Poli aqui, né, em relação à questão do remoto e presencial. Eu acho assim, muito importante para nós profissionais de educação física essa questão do presencial. É importante justamente porque nós somos os queridinhos, né? Desde o tempo de escola. Pode faltar qualquer professor na minha escola, mas se eu faltar,
a casa cai. A diretora me ligando, os professores me ligando. Então, a gente tem esse lado, querendo ou não, lado social, né? E eu vejo, eu aprendi muito com a educação física, né? Eu sempre fui um pouco, ainda sou um pouco tímido, né? Mas a educação física me ensinou muitas coisas, né? E aí essa questão da valorização de você ser um bom profissional, que as pessoas vão ter esse reconhecimento, né? De você ser um bom profissional. Então, essa questão a gente tem que também levar em consideração, sabe? Então, acho que o presencial mesmo, você lá presente, com as dinâmicas, com as brincadeiras, você escutar às vezes um problema, professor, eu tô amanheci com dor no punho, é tendinite? E aí você explicar que nem sempre quanto tempo essa dor está presente no seu organismo, para você poder detalhar alguma coisa, ela quer apenas ouvir de você que aquilo ali às vezes não é nada, né? Mas aí você recomenda, não, mas procura um médico, o que é que você vai verificar o posto de trabalho dela, como é que ela está executando. E aí vem o problema do home office. Aí vem o problema de você trabalhar home office. Porque aí, como a Polly falou, e essa questão remota, como é que vai ser? Se você não vai estar lá presente, né? Como é que vai ser esse contato entre os alunos? Então, o profissional da educação física tem que gerar esse engajamento. Tem que gerar esse engajamento. Tem que saber. Tive uma palestra com o professor Leonardo Lima, que ele fez uma live com a gente, e eu reaprendi uma coisa, né, que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece. A gente pensa, focando na questão da academia, e aí eu volto para a ginástica laboral daqui a pouco. A gente pensa muito no aluno da catraca para dentro da academia, mas a gente não pensa naquele aluno fora daquele ambiente. Como é que ele está o dia a dia dele, que tipo de atividade ele executa, o que é que ele gosta de fazer, qual é o hobby dele, que muitas vezes interfere dentro do treinamento. E aí na ginástica laboral é a mesma coisa. Como é que tá? Não que você vai ser invasivo, você também tem que saber perceber das pessoas, né, se ela quer ou não contar algum caso. Mas às vezes você tem um funcionário que ele é bastante extrovertido. E de repente ele chega um dia, ele está lá calado, concentrado. Aí você vai, um gesto simples. E aí, muita atenção hoje, né? Muita pressão hoje, né? Para tentar quebrar um clima. Se ele retornar, aí você começa a bolar as suas estratégias. Mas eu acho que é possível, sabe? É possível. Eu acho que o profissional de educação física tem essa competência, mas é como eu falei anteriormente, tem que se qualificar. Tem que buscar qualificação, entender o que é que ele está fazendo, que a ginástica não é só 10 minutos de alongamento, não é só isso, existem vários outros tipos de possibilidades, inclusive de crescimento profissional. Exatamente. Até Poliana comentou aqui, uma atenção faz toda a diferença, aí é onde eu ia colocar a questão de relacionamento, né? De estreitar o relacionamento. A gente tem essa possibilidade como profissional da educação física, eu acredito que em todas as áreas de intervenção, né? Na escola, na educação física escolar, a gente consegue identificar isso facinho com os alunos. E talvez, André, esse seja o motivo que eles sintam a nossa falta. Pode faltar o professor de matemática, de português, mas quando falta o professor de educação física, a gente não tem paz, né? Quando a gente atua no treinamento individualizado, a gente percebe isso, assim, não desmerecendo ou não querendo entrar na área dos psicólogos ou terapeutas, mas aí a gente acaba que tem um quê, né, de terapia para eles nesse contexto, porque durante a aula são muitos momentos os momentos de desabafo, né? Tanto é que a gente acaba fazendo bons amigos, né? Isso também na academia, isso também na ginástica laboral. Porque, como você falou, né, André, diferente de ser apenas um número ou de um intuito econômico de manter um funcionário ativo para gerar lucro para a empresa, a gente vê, enquanto profissional, a gente vê esse momento como um momento de total descontração, não só fisiológica, mas psicológica, né? Quando eu acho que todas as lives eu tenho falado nessa questão da educação física do corpo e da mente, né? Porque aí a gente consegue tirar aquela criatura daquele momento de produção constante, né? De repetição ou de pressão e traz para um momento de descontração no meio de tudo aquilo, tipo assim, parece que ele vai entrar ali naquele fantástico mundo de Bob, né? Não sei se é outro mundo. Esse desenho não era do tempo de vocês, não, né?
Niluza, tu tá entregando a gente, Então, quando a gente Niluza. fala do Fantástico Mundo de Bob, era muito legal, porque assim, no meio do pandemônio, o Bob entrava no mundo dele, e aquele mundo era o mundo dele, e ninguém entrava, e era maravilhoso, entendeu? E aí, É depois verdade. que você sai do mundo de Bob, você sai super, assim, acreditando que tudo é possível, que vai além daquilo ali. Então, assim, a gente tem essa visão, né? Querendo ou não, o empresário tem a visão econômica, porque a gente É, vive é o que gera, mas a gente ter essa visão da saúde do trabalhador e de fazer com que esse momento seja um momento integrativo, com que esse momento seja um momento bom e de aproximação. Eu acho que você, como profissional que atua nesse setor, deve ter formado bons amigos, né, nas empresas que com trabalhou certeza. exatamente por conta desse contexto. Poliana É. colocou aqui, ó, eita, recordar é viver. E Mas é aí isso vem, mesmo. Pode, realmente, aí quando a gente recorda, a gente sabe, entende um pouquinho do nosso passado, explica muitas vezes o que a gente é hoje, né, como profissional. E aí a gente tem um entendimento dessas lembranças trazer coisas positivas para a nossa intervenção. Aprender com os erros, né, é um dos fatores importantes para o crescimento, né. O problema é quando você continua no erro, né, mas quando a gente aprende com erro, a gente tem uma tendência a crescer e a melhorar. E aí vem essa questão de estar trabalhando nas empresas, essa ligação, como você falou, Niluza, pessoal é muito grande. Querendo ou não, a gente tem esse momento. Né? É um momento de importância que a gente tem que ver os dois lados. Eu como sou profissional e tenho empresa, aí eu tenho que ver o meu lado como empresário, que aí eu vou ofertar para o meu, que vai me contratar como empresa, o que é que ele vai ter de benefícios para ele, lucratividade, tá? Ele não está querendo saber, muitas vezes, alguns empresários não quer saber se o funcionário dele não vai ficar doente. Ele quer saber aquele retorno e que ele não vai faltar mais no trabalho. Ele quer saber isso. Mas o meu lado profissional, quando eu estou trabalhando com meus alunos, vamos dizer assim, né, com os funcionários que naquele momento são os meus clientes, né, eu tenho que mostrar para ele que até interessante quando a gente faz uma possibilidade do programa de ginástica laboral, a gente faz em círculos para mostrar para o meu funcionário que, independente de onde ele esteja situado naquele círculo, ele vai ter a mesma visão de todo mundo. Então, pode ser Perfeito. desde lá, não desmerecendo, tá, a pessoa que faz a limpeza. Tá? É uma grande profissão também, mas desde a pessoa que faz a limpeza, que aí geralmente tem um grau de instrução menor, né, em sua grande maioria, até o presidente da empresa. Se ele está participando do ginástica laboral, ele vai ficar naquele círculo. Não tem é uma questão realmente de integração. Né? Então, a gente tem que pensar nessa situação como profissional e entender daquele seu cliente, né, o que é que ele tem também de trazer como aprendizado. Aí a gente percebe que muitos deles não têm, como posso dizer, conhecimento motor. Né? Você manda ele fazer um exercício, ele faz outro completamente diferente. E aí você começa a pensar no déficit que ele teve na sua educação formal. Né? E aí hoje, Perfeito. trazendo para o ponto de vista trabalhando home office, né? Tem que ter o cuidado profissional realmente que se predispor a trabalhar com a questão da intervenção da ginástica laboral online, né? Verificar, prestar atenção. Não é eu estar fazendo aqui o exercício e aí eu faço exercício e não presto atenção nas outras pessoas que estão na tela. Realmente observar se ele está fazendo o exercício da forma. E outra coisa importante que a gente tem que se atentar como profissional da educação é a questão da fala, né, da oratória, da explicação. É realmente fazer com que aquele teu aluno que está lá do outro lado da tela do celular ou do computador, ele compreenda o que você está falando, já que não vai ter o toque para você mostrar. Né? Essa é uma dificuldade que todas as intervenções, eu acho, práticas, a gente está tendo, porque realmente nossa profissão é uma profissão de contato, né, André? Se não contato visual, o próprio contato físico, da correção, de erguer a postura, de olhar para cima, e aí, de repente, a gente se vê distante, e muitas vezes a posição que o aluno coloca lá, a câmera dele, não é das melhores para a gente poder fazer a correção da forma como deveria ser. É uma dificuldade que a gente esbarra, mas
Que aí, assim, é aprendizado contínuo e constante de todos os lados, tanto do lado do profissional que está fazendo aplicabilidade, quanto do lado de quem está recebendo, né? Tem a Lil comentou aqui, ó, tive uma aluna que deu um depoimento que passou a fazer atividade física diariamente, estimulada pelas dicas que eu dava durante as aulas de ginástica laboral. Isso é muito importante e é gratificante, na verdade, né? Só antes de comentar o que a Lívia falou, dar um abraço aí a Suelen. Suelen fez a especialização comigo de ginástica laboral, tá? Entrou aí. Danilo está presente também na live. Poli, né, que está por aí. Niluza, tu veio o tempo, tá? Que eu daqui não consigo ver, não. Mas é justamente isso, Lívia. 50 minutos, André. Estamos a 50 minutos de live. Está passando rapidinho. Tá tão bom que a gente não está nem sentindo. Olha só. Para de repente ele tá falando aqui, de repente apaga. De repente tá falando aqui, de repente apaga. Já aconteceu isso comigo. Você me ensinou direitinho a ver ali em cima. Então, é justamente isso. Muitas vezes, aí algumas estratégias que a gente tinha dentro da empresa era dar dicas de postura, dicas de final de semana, do que a pessoa pode fazer no final de semana, e dicas de exercício físico também, né? O que ela pode fazer em casa de uma forma segura, lógico, né? E ela pode fazer em casa, por exemplo, uma caminhada, todo mundo caminha. Né? Aí que a gente vai falar apenas a questão da atividade física. Mas se ela quer um objetivo, se ela tem um objetivo de emagrecimento, aí a gente tem que ensinar, ó, procura um profissional de educação física, você pode fazer isso, mas procura um profissional de educação física, vai depender da forma que você está caminhando, o tempo que você está caminhando, a distância, enfim, são vários fatores que nós profissionais podemos identificar. Mas estimular que ela pratique atividade física, eu acho assim, eu não fiz esse levantamento, né? Mas se fosse fazer um levantamento assim, um programa de ginástica laboral, por exemplo, eu tenho certeza que mais da metade se sente estimulada a fazer uma atividade física depois de uma prática dentro da empresa, né? Às vezes o que falta é continuidade, né? Continuidade na prática, mas que se sente continuidade do estímulo, né? Porque muitas vezes esse estímulo ele tem que ter tem até esqueci o nome do autor agora, mas eu tenho um livro de ginástica laboral. Na verdade, eu tenho dezenas de livros de ginástica laboral. Inclusive, eu escrevi um livro de ginástica laboral. Tem um autor que ele fala justamente nesse período de adaptação, né, a questão psicológica mesmo. Quando você inicia uma atividade física, você passa um período de 3 meses. Se você até 3 meses não desistir, você tem a tendência a dar continuidade. Então, é isso, é estímulo mesmo diário. É a motivação extrínseca, né, que a gente chama. Esse processo de motivação para a atividade física, ele nossa, tem que ser muito... Se todo profissional bem soubesse, não deixava de estudar essa constância. Porque a gente sabe que a motivação que vem do aluno, mas que na maioria das vezes a nossa intervenção para motivar, através de estímulos, que essa pessoa tenha uma adesão ao programa, que é o cargo-chefe do negócio, né? Porque, por exemplo, tive experiências em empresas grandes e que tinham setores que as metas eram tensas, assim, que acontecia exatamente aquilo que você falou. E você entrar na sala, dar bom dia e ninguém perceber a tua presença. Parece que você é um fantasma, de tão concentrado que as pessoas estão na atividade. Até você meio que ser inconveniente e assim, até chegar o dia que as pessoas vão sentir a tua falta e vão querer que realmente, e vão entender que realmente aquilo ali é necessário. Mas um trabalho... Até um fato engraçado assim, que eu vi, que eu tive a experiência de participar, que às vezes chegava num determinado setor, aí o encarregado chegava para mim, professor, hoje não, ele tem muita coisa para fazer, né? Aí eu ia deixar de fazer a atividade e eu fazia o seguinte, tá certo, eu tenho 10 minutos do meu tempo aqui, eu vou ficar aqui na sala, olhar a postura, se eu puder ajudar alguma coisa, e começar a fazer massagem nas pessoas, né? Fazia massagem e aí vai ganhando, vai conquistando, né? Eu acho que essa questão de participação muitas vezes é conquista mesmo, sabe? Você vai ter pessoas que realmente não querem participar. É aquele ranzinza que realmente não quer participar de nada, não participa de nada em canto nenhum. Sempre tem, né? Mas que aos poucos você consegue conquistar, né, aquela pessoa. Tanto é que a prática diária, eles veem as pessoas fazerem, se sentindo mais motivado a fazer, vai chegar um momento que ele vai fazer. É uma questão realmente de persistência. Verdade, André. A gente está 55 minutos aqui da live. E aí, assim, o que é que tu deixa de recado para o pessoal? Fala um pouquinho do teu curso, né? Do curso que a Proativa traz aí de ginástica laboral.
que eu vou fazer, viu? Toda vez eu digo que eu vou fazer e no canto não sai. Você é convidada direto, né? Quem foi Lúcio, né? Lúcio fez o curso ano passado. Porque sempre, coincidência, não, sempre tem alguma coisa que me atrapalha, eu não consigo ir. Mas, enfim, eu tô na fila aí. E aí, o que é que tu tem aí para dizer pro pessoal? Vamos lá. Bom, para os seguidores aqui do Conselho, seguidores da Proativa, acho que alguém já viu algumas postagens, quem é seguidor da Proativa, né? Dia 1º de agosto, a gente vai ter uma capacitação em ginástica laboral, o módulo 1, que é o módulo introdutório, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a origem, sobre os tipos de ginástica, e fazer um bate-papo. Esse módulo ele é gratuito, tá? E aquele que participar do módulo 1 vai ter uma surpresa para o módulo 2, que eu não vou falar aqui. É só para quem participar do módulo 1. Beleza? Então participa lá, vai ser online. A gente vai ter também o curso presencial, vai ser em outubro, se tudo der certo, né? Com todas as precauções, né? Lógico, é evidente. E, assim, agradecer bastante o convite. Tem cursos abertos gratuitos também, para quem estiver participando. Vai lá no direct, chama aqui no direct da Proativa, pede o link lá do curso de ginástica laboral, do curso de educação, que a gente manda para você. Acompanha a gente, que a gente está sempre postando coisas sobre ginástica laboral. A gente tem uma página específica também da Proativa de ginástica, só sobre ginástica laboral, tá? Então procura lá. Agradecer a oportunidade, né? A gente sabe que nós somos conselheiros, a gente está fazendo um trabalho que eu acredito que é um trabalho diferencial, né? Na questão do que a gente já teve em termos de conselho, né? E dizer que começou com a gente, né, Nil? Não conversa telefone aí, né? esse processo, mas é para outro papo, outro papo, né? E agradecer, né, essa oportunidade, né, de estar aqui hoje falando um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito, que é a ginástica laboral. E eu estou, qualquer coisa, vai lá, procura meu Instagram também, é professor.andré.souza, tá? E chama, a gente conversa, a gente troca ideia de boa, sem nenhum problema. Escreve, André, depois do teu Instagram aí no comentário, porque aí o pessoal pode ir pegar, que fica mais fácil. Então, André, boa. Em nome do conselho, né, do nosso conselho... Né? Então, a gente troca experiências, troca de informações. Em nome de todo o conselho, né, André? Queria te agradecer muito por tua disponibilidade aí, né, de passar essa gama de conhecimentos aí para o pessoal. Oi? E cortou. Caiu? Voltou? Você tá me ouvindo? Está cortando um pouquinho o sinal aqui. Eu queria agradecer a todos que estiveram conosco aí desde o início, aqueles que deram só uma passadinha. Dizer que amanhã, ao meio-dia, a gente vai ter uma live com o presidente para falar sobre essas questões. Imperdível, gente. Dúvidas que vocês tiverem sobre os protocolos para a reabertura das academias, que é a partir do dia 20. A gente vai estar batendo um papo amanhã, eu vou estar mediando essa live com o presidente. E assim, vocês são muito bem-vindos. E deixa eu só já deixar a lanterna acesa. A próxima terça-feira a gente vai ter uma live sobre primeiros socorros, tá? Para profissionais de educação física, de socorros básicos em casos de necessidade. Então, gente, a todos, muito obrigada pela presença. André, muito obrigada por sua disponibilidade. E quero dizer que nós estamos à disposição de todos. O CREF é nosso. Tá certo? Nós somos essenciais até nas empresas, tá vendo aí? Vê que coisa boa a gente poder falar disso, né? A atividade física é essencial mesmo. E aí, então, a todos uma boa noite, muito obrigada e até amanhã, né? Que amanhã eu tô aqui de novo. Até mais. Tchau, tchau.